Diário da Manhã, Alexandre Tomás, Presidente da Secção Sul da Ordem dos Enfermeiros. Muito bom dia, obrigada pela presença. Peço desde já uma reação a estas declarações do Ministro da Saúde. Bom, muito bom dia. Nós temos assistido nos últimos anos em Portugal a uma descapitalização muito significativa dos serviços públicos de saúde e, de facto, é uma responsabilidade do Estado a garantia do acesso a cuidados de saúde. Para a Secção Regional do Sul da Ordem dos Enfermeiros, é muito importante que nós sejamos capazes de garantir a resposta às necessidades da população. E estamos a verificar que os serviços estão carenciados de profissionais de saúde, em concreto de enfermeiros. Portanto, há uma dimensão discursiva e há uma dimensão de ação. E o que temos verificado nos últimos anos é uma componente discursiva exagerada e uma componente de ação. Então quer dizer que os enfermeiros percebem o esforço do Governo em alturas de crise, ao contrário daquilo que diz o Ministro? Só percebemos quando concretizam ações. E um dado que podemos partilhar é que, em 2012, este mesmo Ministério anunciou a contratação de 750 enfermeiros. Ora, essa contratação hoje, em 2014, ainda não está efetivada. E, portanto, aquilo que seria, em 2012, a expectativa do reforço das equipas, 2 anos envolvidos, não estão reforçadas e, portanto, manifestamente há uma carência de profissionais. O esforço é global, porque o esforço não é só do Ministério, o esforço é também das famílias. Nós temos a noção que, em Portugal, hoje, aquilo que é a componente da despesa privada com a saúde aumentou muito significativamente. As famílias estão a pagar mais por acesso a cuidados de saúde. E essa é uma preocupação. Por um lado, quem tem possibilidade pode aceder a esses serviços, mas sempre sabemos também que, fruto até da própria crise social e financeira, que há uma dificuldade de acesso a cuidados de saúde. Portanto, hoje a realidade objetiva é assim. Nós, nos serviços de saúde, estamos a verificar e estamos a confrontar positivamente com uma população que está mais carenciada e tem mais necessidades em cuidados de saúde. E, por outro lado, os serviços têm menos capacidade de resposta. Esta é uma equação impossível. Ou se impede o acesso, o que não é uma perspectiva viável numa sociedade que se diz evoluída, democrática e onde a Constituição da República insere o direito à saúde. Portanto, não é por redução do Serviço Nacional de Saúde, é de facto por investimento. E esse investimento passa por contratação de profissionais e profissionais de enfermagem. O Governo já anunciou que vai contratar 1000 até ao final deste ano e 700 em 2015. Isto vai de encontro a esse número de 750 também em 2012. Não foram contratados em 2012, qual é que seria o número previsto em 2013? Esses sucessivos atrasos não fazem ou não acumulam agora com este número de 1000 até ao final do ano? Tem que ser claro para a população portuguesa que nos últimos 3 anos saíram inúmeros enfermeiros das instituições. Por um lado, por aposentação natural, por outro lado, saídas para o estrangeiro e também saídas para o setor público, para o setor privado e para o setor social. Portanto, há uma saída muito significativa de enfermeiros dos hospitais e dos centros de saúde que não tem sido resposta. E sim, e também para o estrangeiro, claro, como disse. Portanto, a questão que se coloca é: quais são os números para repor essas saídas? E, de facto, os tais 650 enfermeiros anunciados em 2012, os eventuais 1000 enfermeiros anunciados agora, que, quando estamos a ver, não são suficientes para repor a saída de enfermeiros. Portanto, estamos a anunciar, ou estão a ser anunciados, um conjunto de números que, aparentemente, seria para repor os enfermeiros que têm saído nos últimos anos, mas continuamos a verificar uma carência efetiva nos serviços. Nós voltamos a dizer, é importante um esforço de todos, mas é, sobretudo, importante que haja ação e não apenas discurso, não apenas, digamos, a promessa ou o anúncio do que poderá vir a acontecer. Por outro lado, também devemos estar todos atentos para aquilo que são anúncios num contexto de mobilização e de ação, enfim, reivindicativa, versus aquilo que será depois a concretização. E também aquilo que o Governo só está a anunciar isto porque estamos em dia de greve, porque não foi conseguido um entendimento entre o Governo e o sindicato nestes dias que precederam esta paralisação? Eu não quero fazer nenhuma acusação, nem quero fazer nenhuma insinuação, mas o que volto a dizer é que em 2012 foi anunciada a contratação de 750 enfermeiros e hoje esses 750 enfermeiros não estão nos serviços. Portanto, esse é um facto. Anunciar um conjunto de boas intenções é importante que seja feito, sem dúvida, mas tem que ser concretizado. E o que a população portuguesa deve saber é se há ou não essa concretização. Mas também, se me permite, num dia que é sensível para a profissão, é sensível para os enfermeiros, nós estamos a poucos minutos do início, digamos, de mais um turno, onde há centenas, milhares de enfermeiros a iniciar funções e cada um deles individualmente decidirá se participará ou não na greve. É importante que a população também saiba que nos serviços onde, de facto, há um conjunto de pessoas internadas e que acedem, continua a haver enfermeiros a prestar cuidados. Porque os enfermeiros, mesmo em greve, continuam a assegurar esses cuidados. Esta é uma responsabilidade não só legal, os cuidados mínimos? Os cuidados mínimos, sim, essenciais às populações que estão, de facto, nos serviços de saúde. E essa é uma responsabilidade não só legal, mas é uma responsabilidade também ética. Portanto, os enfermeiros, por natureza daquilo que são os cuidados de enfermagem, não podem, pura e simplesmente, parar, deixar de haver cuidados de saúde num ou em 2 dias. Portanto, vai, de facto, continuar e o cidadão pode ver enfermeiros que estão, de facto, em greve, mas estão a assegurar aquilo que é a sua responsabilidade profissional. Já todos percebemos que faltam enfermeiros em relação a isso, não há dúvidas.
O Governo diz que vai colocar 1000 até o final deste ano, 700 em 2015. No entanto, o sindicato diz que faltam 25 mil enfermeiros. É uma diferença enorme. Os dados que foram apresentados recentemente pela Ordem dos Enfermeiros e pelo Sr. Bastonário aponta para a necessidade de mais de 25 mil enfermeiros em Portugal. Esse foi um dado que foi apurado em função do levantamento que foi feito nas instituições e em função daquilo que são os referenciais internacionais para a relação entre profissionais de saúde e habitantes. E, portanto, não é um número exagerado? Não é um número exagerado. É um número real para aquilo que é necessário da população. E, mais uma vez, nós quando pensamos nos recursos humanos, e em concreto em saúde, e nomeadamente de enfermeiros, nós temos que ter uma visão de perspectiva. A população está a envelhecer, está a precisar cada vez mais de cuidados de saúde. E ou bem que nós preparamos os profissionais de saúde, e em concreto os enfermeiros, para essa realidade, ou chegamos a um determinado contexto e não vamos ter profissionais. Eu partiria 2 dados de uma forma muito gráfica. Primeiro, há cerca de 5 anos, numa conferência internacional, foi referido para alguns países que estava a haver uma saída muito significativa de profissionais de mobilização de países em vias de desenvolvimento para países eventualmente mais desenvolvidos. E não passou, enfim, mais de uma década. Estamos a verificar isso em Portugal. Recentemente, alguns países apresentaram um dado que é complexo. Cerca de apenas 4% dos enfermeiros têm menos de 30 anos em determinadas realidades geodemográficas, quero dizer, em determinados países. E a questão que se coloca é, com esta saída de enfermeiros do país, cerca de 2.500 por ano nos últimos 3 anos, nós estamos a comprometer hoje a capacidade de resposta dos serviços, mas estamos a comprometer também a médio e longo prazo essa mesma capacidade de resposta. E, portanto, temos que olhar para 2 variáveis. A população que está a envelhecer e está a precisar de mais cuidados de saúde, e, por outro lado, há uma desvalorização da tutela por parte do grupo profissional dos enfermeiros, e esta desvalorização, a prazo, vai fazer com que nós tenhamos menos capacidade de resposta. Mais uma nota, se me permite. Esta mobilização, como digo, é uma responsabilidade das estruturas sindicais que nós, obviamente, respeitamos. É um comportamento individual de cada enfermeiro aderir ou não aderir à greve. Mas é importante que a população também saiba que esta greve tem um eixo central. E o eixo é a carência de profissionais nos serviços. E essa carência põe em causa a capacidade de resposta, mais uma vez, ao cidadão. Portanto, nós apelávamos também à compreensão da população para esta manifestação de 2 dias de greve. Não tem existido essa compreensão? Sim, tem. Mas também sabemos que o setor da saúde é uma área sensível. Se qualquer cidadão recorre a um determinado serviço público, outro que não a saúde, e está encerrado por motivo de greve, há de facto uma manifestação natural de descontentamento. As pessoas também não sabem que essa greve acontece. Sim, mas o setor da saúde é de facto mais sensível. Portanto, nós temos sentido uma compreensão genérica da população, mas mais uma vez entendemos que devemos reforçar essa mesma compreensão, porque de facto quando a pessoa procura um serviço de saúde está numa situação de maior fragilidade e nós também temos de ser capazes de responder a essa característica específica. Alexandre Tomás, muito obrigada pela sua presença e pelos seus esclarecimentos neste Diário da Manhã. Muito bom dia. Muito obrigado, Maria.